Olá a todos, boa noite. Vamos ver hoje as regras de elaboração do TCC, os elementos pré-textuais. Vimos algumas dessas regras em aulas passadas e hoje, nesta videoaula de hoje, vamos sintetizar todas as regras dos elementos pré-textuais para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. O primeiro item é a capa. A capa é item obrigatório de todo o trabalho de conclusão de curso. Ele deve sempre conter a identificação da instituição de ensino, no caso de vocês, TEC Getúlio Vargas, Centro Paula Souza. Deve conter também o título e subtítulo do trabalho, eventualmente se tiver um subtítulo, tem que constar o título do tema que vocês já pré-escolheram neste semestre. Também deve conter o nome dos integrantes do grupo, por extenso, sem abreviações, e também em ordem alfabética. Então, como o trabalho de conclusão de curso vai ser feito em grupo, então na capa deve conter todos os nomes de forma alfabética. Depois, na capa ainda, o estado, a cidade do estado que está sendo realizado, o local, que está sendo realizado o trabalho de conclusão de curso, e o ano da publicação, que é o ano que vai ser apresentado aí o trabalho de conclusão de curso, sempre, obviamente, em números arábicos, tá ok? Então, essas são as regras para a elaboração da capa, e aqui temos uma ilustração de como deve ficar a capa do TCC de vocês. Depois da capa vem a folha de rosto. A folha de rosto deve conter praticamente as mesmas informações da capa, com algumas questões a mais que vamos ver agora. Deve conter o nome do responsável na parte de cima, deve conter também o título e subtítulo do trabalho da mesma forma que constou na capa, deve constar aqui também o título e subtítulo também aqui na folha de rosto. Deve conter a nota de apresentação com o nome do professor orientador de vocês. Então, aqui para a contracapa, ou folha de rosto, vocês vão colocar trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso técnico de serviços jurídicos como parte integrante dos requisitos para obtenção do título de técnico em serviços jurídicos pela TEC Getúlio Vargas, Centro Paula Souza. Então, este é aqui o que a gente chama de nota de apresentação. Deve conter também na folha de rosto, que é depois da capa, o nome do orientador ou dos orientadores. Lembrando que no semestre que vem vocês vão ali ser divididos, são 2 professores orientadores, e vocês vão ali escolher o orientador do trabalho de vocês. E também, mesma coisa da capa, o município da publicação, no caso São Paulo, e o ano que vai ser feito ali a apresentação do trabalho. Então, este é a folha de rosto. Depois da folha de rosto, temos a folha de aprovação. A folha de aprovação, logo em sequência da folha de rosto, deve ser escrito com estas informações ali que está aqui nessa orientação. Na parte de cima, TEC Getúlio Vargas, Centro Paula Souza. Logo depois, o título, a avaliação da monografia, a identificação do professor orientador, um campo para sua assinatura, e a identificação dos professores arguidores da banca, com o nome completo e um campo para assinatura. Então, se for 2 professores arguidores, dois campos. Se for 3 campos, e assim por diante. Então, temos o campo do orientador e o campo dos professores arguidores. Sejam 2, 3, 4, quantos forem ali necessários, e depois o resultado da avaliação, que é a nota
que a banca vai fornecer. Isso é preenchido, obviamente, pela banca arguidora, que é a banca que vai avaliar o trabalho de conclusão de curso de vocês. Depois temos a dedicatória, né? A dedicatória é uma manifestação pessoal de vocês, né? Ou seja, a identificação para a quem vocês dedicam este trabalho de conclusão de curso que vocês estão fazendo. Ou seja, quem são as pessoas que foram ali essenciais à concretização do trabalho, né? Eu dei um exemplo aqui, né, de forma exemplificativa, obviamente, né? Então, coloquei aos meus colegas e professores que contribuíram com a realização do presente trabalho. Isso aqui é só um exemplo, obviamente, mas vocês podem criar ali uma dedicatória que vocês quiserem, né? A quem vocês dedicaram aí, a quem vocês dedicam o trabalho, né? São pessoas que foram ali essenciais ali à concretização do trabalho. Depois da dedicatória, temos os agradecimentos. A quem vocês estão agradecendo que ajudaram vocês ali na elaboração do trabalho, né? Enquanto que na dedicatória, né, é feita uma dedicatória com as pessoas que foram essenciais para a concretização, agradecimentos são as pessoas que ali ajudaram vocês ali de forma direta ou indireta a realização do trabalho. E aqui temos um exemplo, né, que eu coloquei para vocês de agradecimento. Né? Coloquei um agradecimento feito à família dos autores ou do autor que que ajudou ali na realização do trabalho de forma direta ou de forma indireta. Depois dos agradecimentos, temos aqui a sinopse, né, do trabalho. Né? A sinopse do trabalho tem o objetivo ali de apresentar ao leitor daquele trabalho de conclusão de curso, né, o objetivo ali daquele trabalho. Né? Ele não deve ter muitos detalhes aqui na sinopse. Deve conter ali os fatos principais ali do trabalho e as conclusões que se chegaram ali com a realização desse trabalho. Né? Então, o objetivo da sinopse é conter ali os fatos principais e as conclusões ali mais relevantes com o trabalho. Né? Então, a sinopse tem este objetivo, né? Apresentação concisa e objetiva do trabalho. Né? E aqui eu tenho um exemplo do que seria aí uma sinopse para vocês verem e adaptarem, obviamente, com o trabalho de conclusão de curso que vocês estão aí desenvolvendo. Tá? Então, tem aqui um exemplo que vocês podem seguir mais ou menos como modelo, né? Mas o objetivo da sinopse é colocar ali os fatos principais, as conclusões que se chegaram com a pesquisa, que se chegaram com a realização do trabalho. Depois da sinopse, logo após, a sinopse deve conter aqui as palavras-chave, né? São palavras que identificam aí o trabalho de vocês. Né? Estou fazendo um trabalho sobre direito civil. Então, uma das palavras-chave, direito civil. Estou fazendo um trabalho sobre direito do consumidor. Uma das palavras-chave vai ser direito do consumidor. Né? E assim sucessivamente. São palavras que identificam ali o trabalho de vocês. Tá? Eventualmente, se o trabalho de vocês tiverem uma lista de quadros, figuras, né, e principalmente siglas, é importante que tenha uma relação com a lista de eventualmente quadros, figuras, fotos, né, gráficos, enfim, e principalmente as siglas. Né? Então, por exemplo, eu estou citando a CLT. Importante colocar, porque nem todo mundo que lê um trabalho de conclusão de curso sabe exatamente o significado de todas as siglas. Então, é importante que todas as siglas que forem utilizadas no trabalho seja feita uma relação com o seu respectivo, com a sua respectiva definição. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E CPC, Código de Processo Civil. Então,
eventualmente todas as siglas que vocês forem utilizar aqui no trabalho, é importantíssimo que vocês aqui coloquem esta lista com todas as siglas logo depois aqui da página das palavras-chave. Verifiquem que estamos fazendo na ordem, né? Primeiro a capa, depois ali a folha de rosto, depois a folha de aprovação, depois a dedicatória, depois os agradecimentos, sinopse, palavras-chave e depois aqui a lista de quadros, figuras e siglas. Depois disso, o sumário, o índice, né? Que aí é a relação de todos os capítulos, todos os títulos, todos os itens do trabalho que vão ser desenvolvidos aqui durante o trabalho de conclusão de curso de vocês. Né? Então, sempre a identificação aqui do título, né, ou do item, e com a respectiva folha. Lembrem que esse mecanismo, há uma ferramenta no próprio Microsoft Word, se vocês utilizarem este editor de texto para a realização do trabalho de vocês, que faz isso de forma automática. Tá? Então, que fica muito mais fácil, tem uma ferramenta do próprio Microsoft Word que faz essa funcionalidade de forma automática. Tá? Então, há a possibilidade de utilização dessa ferramenta, que vai ficar muito mais fácil no desenvolvimento do trabalho aí de vocês. Então aqui é o sumário que deve constar aqui também do trabalho de vocês obrigatoriamente, né? Tem um exemplo de como que é de forma ilustrativa de como que é um sumário de um trabalho de conclusão de curso, né? E vamos agora para também formatações dos elementos pré-textuais. Como é que deve ser aqui a formatação desse trabalho, né? Verifiquem nessa ilustração, aqui temos uma página. Na parte superior eu preciso colocar a margem de 3 centímetros, na margem direita 2 centímetros, na margem esquerda 3 centímetros e na margem inferior 2 centímetros. Então, essas regras são previstas na ABNT e deve seguir esta formatação. No Microsoft Word eu tenho uma ferramenta que eu posso aqui formatar. Então, eu indo na parte de formatação de página do Microsoft Word, eu consigo selecionar aqui as margens superior, esquerda, inferior e direita. E tem que ser neste formato. 3 superior, 3 esquerda, 2 centímetros inferior, 2 centímetros na margem direita. Com relação às fontes, os tamanhos, os alinhamentos e espaçamentos. O que seria isso? Primeiro, qual fonte que eu posso utilizar? Qual que é o tipo de letra que eu posso utilizar no meu trabalho de conclusão de curso? Não é livre, tá? A BNT determina 2 fontes oficiais para trabalhos de conclusão de curso. Uma delas é a Times New Roman e a outra é a Arial. Então, eu posso utilizar para trabalho de conclusão de curso qualquer uma dessas 2 fontes. O tamanho dessa fonte tem que ser 12, né, para eu selecionar isso no Microsoft Word tem aqui a localização de que é que eu seleciono, então o texto tem que ter em Arial 12, não pode ser nem mais e nem menos. Tá? O alinhamento, né, ou seja, o trabalho tem que ser feito de forma sempre justificada, e no Microsoft Word tem um botão na página inicial do Microsoft Word com o botão de justificado, é nesse que vocês vão clicar, então todo o trabalho de conclusão de curso deve ser feito de forma justificada para que o texto ocupe toda a página, né? E não necessariamente ele, se não for colocado de forma justificada, ele vai ficar todo quebrado, principalmente na sua margem aqui direita. Então, para que ele fique justificado, é importante que vocês sempre utilizem este alinhamento aqui justificado.
é só no Microsoft Word também clicar aqui neste botão. Com relação ao espaçamento entre linhas, eu também tenho uma regra, né, que eu preciso sempre utilizar o espaçamento entre linhas de 1,5. Né? Como que eu chego isso no Microsoft Word? Eu clico neste botão aqui na página inicial, ele vai abrir esta janela aqui de parágrafo, né? E aqui eu seleciono aqui o espaçamento entre linhas. Se o texto já está, se vocês já estão desenvolvendo o texto de espaçamento entre linhas, né, do TCC, selecionem todo o texto, né, no Microsoft Word. É só abrirem o arquivo completo de vocês e apertar a tecla Ctrl T junto, ele vai selecionar todo o texto, e aí vocês cliquem em parágrafo, espaçamento entre linhas, 1,5. Todo o texto vai ficar com espaçamento de linhas de 1,5. Né? Então, esta regra, né, é prevista na BNT, é obrigatória de ser utilizado o espaçamento entre linhas de 1,5. Mas, na eventualidade de vocês, no meio do trabalho de vocês, em algum conceito, precisarem citar, copiar um conceito de um autor, né? Como, por exemplo, um trabalho que vocês estão fazendo, vocês precisam copiar um conceito doutrinário da autora Maria Helena Diniz, por exemplo, ou de Washington de Barros, são autores aí, doutrinadores de direito civil. Né? Se essa citação tiver, mas se este conceito que vocês estão copiando no trabalho de vocês tiver mais de 3 linhas, aí nessa citação o espaçamento ele é simples, né, e não de 1,5. Somente nesta hipótese. Então, para citações com mais de 3 linhas, o espaçamento deve ser simples. O resto é tudo 1,5, né, Arial 12 ou Times New Roman 12, justificado, isso sempre, né, e o espaçamento entre linhas para todo o texto. Se houver uma citação, né, ou seja, se vocês forem copiar um trecho de um livro ou de um conceito e este trecho ultrapassar 3 linhas, aí vocês devem fazer o espaçamento simples. Caso contrário, o espaçamento é sempre de 1,5, uma linha e meia. Isso tem como formatar aqui no Microsoft Word. Né? Então, com isso, vimos aqui na aula de hoje os elementos pré-textuais, com algumas ilustrações. Né? Então, na hora do desenvolvimento do trabalho de vocês, né, vocês precisam seguir essas regras, sejam das margens, né, e todas essas regras pré-textuais que colocamos aqui. Eu vou disponibilizar este material aqui no Microsoft Teams para vocês, né? E estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas aí referente ao tema, referente aos elementos pré-textuais do TCC. Né? Sempre compareçam às aulas no Microsoft Teams para esclarecimento de dúvidas, para que vocês também tirem todas as dúvidas referentes ao desenvolvimento do trabalho, na qual sempre vou estar aqui à disposição de vocês, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Uma boa noite e bons estudos a todos.